Bem, a gente está de volta com o momento, perdão, com o Amazônia em Debate, debatendo a educação indígena. E eu falava ali com o Eli Macuxi, no fim do último bloco, como é que está a educação indígena no maior dos municípios, pelo menos em população, que é a capital. Certamente, Elisa. Aqui é a concentração dos povos indígenas do estado do Amazonas certamente está em Manaus, não há dúvida, né? Só lembrando que não foi os índios que vêm para cá, os índios já estavam aqui, né? Uhum. Então, para deixar claro que parece que fica a ideia de que os índios estão vindo para cá. São Na verdade, invasores, os índios né? sempre estiveram aqui, né? Exatamente. Sempre conviveram aqui. Você sabe que essas belas obras da qual nós estamos aqui situados, muitas delas foram mão de obra indígena, né? Então, os índios sempre fizeram parte da política, né, enfim, da economia, estiveram sempre presentes no desenvolvimento da história, enfim, social e econômica do estado do Amazonas e Manaus. Então você me pergunta sobre a questão dos índios aqui em Manaus, que fala de urbaíndio, né, de índios urbanizados. É importante dizer que os povos, ao migrarem para os contextos urbanos, eles jamais deixam de serem índios, eles continuam sendo indígenas, né? São povos indígenas e, dado que o Amazonas detém a maior concentração de povos indígenas, nós temos o maior grupo étnico do país está aqui, que são os ticunas, né? Depois seguido com outros grandes grupos, como os tucanos, banivas, enfim, do Rio Negro. E, portanto, também são essas etnias que são a maioria aqui na área urbana de Manaus. E aí nós temos, portanto, na Cidade de Deus, nós temos um grupo ticuna muito bem organizado. Nós temos a AMARNE, que é a Associação das Mulheres Indígenas do Rio Negro, muito bem organizado, no Conjunto Santo Dumont. Nós temos Vila Câmara, no Conjunto Vila Câmara da Marne, no Conjunto Santo Dumont fica o Satiré-Maué. E assim, na área rural aqui de Manaus tem várias comunidades indígenas, né? Terra Preta, Três Unidos. Então, o contexto urbano do município de Manaus, a presença indígena continua. E eles também pleiteiam a educação escolar indígena diferenciada para as suas populações, ou seja, eles querem viver na cidade, querem ter acesso à cultura urbana, à cultura da cidade, mas eles querem também a manutenção das suas referências culturais, portanto, falando a sua língua, fazendo seus rituais, e isso está presente nessas várias comunidades presentes. É um desafio para a educação escolar indígena que tem que pensar também numa proposta diferenciada para esses grupos que vivem no contexto da cidade, Elisa. Então eu quero só complementar, quando eu lhe coloco uma coisa, né, dos índios urbanos, é um exemplo que eu posso colocar. Quando você é brasileiro, vai para outro país, você não deixa de ser brasileiro. De jeito algum. Justamente é nisso que eu quero colocar, refletir. Isso, saindo da aldeia, nunca vai deixar de ser índio. Entendeu? Indígena, né? Por exemplo, eu sou índia tucano, do Alto Rio Negro, né? Vim aqui para Manaus, não deixo de ser. Todas as minhas características estão aqui, né? Nunca vou deixar. Sou indígena. Então, é nisso que a gente quer colocar aqui em Manaus, que é uma reivindicação muito grande, realmente, né? E tanto é que um dos objetivos da educação escolar é assegurar as populações indígenas, o direito a uma educação escolar indígena, diferenciado, intercultural, que são enquanto as duas culturas, indígena e não indígenas. Então é nisso que a gente tem que trabalhar também com a população indígena aqui em Manaus. E também, é lógico... Desculpa, sim, pode ser. Diga lá, professora Helena. Essas interferências são educativas, desculpa, viu? Educativa para o público que a gente quer atingir, porque a gente sabe das coisas, mas às vezes é interessante aí o debate que você falou, dessa formação intercultural, porque para isso, vocês mesmos falaram, tem que formar o professor indígena, mas quem forma o professor indígena são essas universidades, nós, né, o FAM, o EA, que também precisa se modificar. Então a interculturalidade não começa só dentro do primário, da escola inicial, mas a universidade também tem que se modificar, tanto para receber o saber indígena com dignidade, como também para formar esses professores indígenas, porque quando vocês falam em formações, em formação de qualidade, acaba sendo quem? A geografia, a história, a matemática ocidental. Então, o desafio da educação indígena é transformar esse conhecimento ocidental não como único, mas como aquele que sabe
ter interlocução com a diversidade. E esse, para mim, é o maior desafio. Também no âmbito, eu estou falando pela universidade, porque é o meu local de trabalho. As universidades brasileiras precisam se modificar, senão fica sendo uma brincadeira falar que a gente forma professores sem ter o caráter diferencial. Porque eu tive, por exemplo, lá em Altazes, e professor indígena, não sei se você conhece a realidade, dá aula de manhã, de tarde e de noite, igual nossos professores de área aqui periférica. Você acha que quem dá aula de manhã, de tarde e de noite, sem poder, né, fazer a diferença, vai conseguir? Estão cansadíssimos e ainda vai para a aula. Onde é que está a diferença disso, né, professora? Só para fazer o registro, Alva, aqui em Manaus nós já temos implantada a educação escolar indígena, né? Então, inclusive no primeiro momento eu fui gerente, né, na administração do Serafim Correia, que reconheceu, né, o direito desses povos e atendeu, constituído na esfera da CEMED, o Núcleo de Educação Escolar Indígena, que posteriormente foi transformado em gerência. Hoje lá nós temos a Jonise, que é a coordenadora, e nós temos um conjunto hoje de 14 professores aproximadamente, né, em processo de formação, mas já atuando nas escolas indígenas dentro de suas comunidades. Então, para dizer que já existe em Manaus essa preocupação e essa política pública já de atendimento às populações. Por favor. Sim, Alva, diga lá. Sim, e também só colocando que o Estado, ela vem apoiando essa política do município, mesmo aqui em Manaus, que existe o projeto Manaus, né, que é o programa de formação dos professores indígenas também para atender a população indígena de Manaus. E agora, Alva, o desafio de manter a identidade dessa criança que está no meio urbano, para que ela não perca os seus traços de raiz. É muito difícil. Você sabe que ela vai para uma escola comum da rede municipal. E aí, como você vai tratá-la de maneira diferenciada numa sala de 45 alunos, onde a grande maioria não tem relação com a educação indígena? Sim. Tanto é que com a Lei 11.645, né, que foi aprovada em 2008, e hoje também é aprovada aqui no nosso Conselho Estadual de Educação com a Resolução 75, então todas as escolas dos estados e municípios, ela tem que atender, trabalhar com a disciplina em História, né, o ensino afro-brasileiro e indígena, justamente para estar atendendo essa população, que realmente é um desafio, porque são escolas urbanas, né, aqui em Manaus, não é fácil. E eu posso dizer que no estado nós estamos iniciando ainda esse trabalho na sensibilização das escolas, porque é um trabalho muito difícil, devagar, que como foi colocado, nós atendemos mais os municípios, as aldeias, e é uma reivindicação grande de vir aqui em Manaus. E é nisso que a gente vem colocando, que ainda é muito pouco. O Estado está na sensibilização, tanto é que a gente faz palestras, né, nas escolas. Na Semana dos Povos Indígenas, desde 2010, a gente já vem fazendo esse trabalho, 2011, 2012, 2013, né, trabalhando com os professores, colocando para todos os professores do Estado para trabalhar nesse tema que o secretário vem colocando como prioridade. Tanto é que o tema desse ano de 2013 é identidade étnicas. Eu faço parte dessa história, entendeu? Nós estamos trabalhando com esse tema em todas as escolas estaduais, tanto do interior como aqui na capital, justamente para sensibilização, que não é fácil ainda, que nós não trabalhamos diretamente ainda com essa população. A gente vai agora para mais um intervalo comercial e volta daqui a pouco. Aguarde.